Paulo de Tarso, conhecido também como Apóstolo Paulo, foi uma das figuras mais marcantes da história do cristianismo. Sua vida, suas cartas e seu testemunho moldaram grande parte da fé cristã e influenciam até hoje milhões de pessoas em todo o mundo. Sua trajetória é impressionante, pois mostra a transformação radical de um homem que antes perseguia os seguidores de Jesus, mas que depois se tornou um dos maiores anunciadores do Evangelho. Infância e juventude em Tarso. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, região localizada na atual Turquia. Seu nome original era Saulo. Ele veio de uma família judia da tribo de Benjamim, mas possuía também cidadania romana, um privilégio que lhe daria muitas oportunidades e também certa proteção durante sua vida. Desde cedo, Saulo foi instruído na tradição judaica. Ele era um fariseu, grupo religioso conhecido por seu rigor no cumprimento da lei de Moisés. Seu pai provavelmente o encaminhou aos estudos da Torá, e ainda jovem Saulo foi enviado a Jerusalém para aprender com Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de sua época. A formação que recebeu o tornou extremamente conhecedor das escrituras hebraicas e da lei judaica. Além disso, sua cidade natal, Tarso, era um importante centro cultural e filosófico do Império Romano, o que também contribuiu para que Paulo tivesse uma visão ampla do mundo, dominando o grego e conhecendo aspectos da cultura helenística. O perseguidor dos cristãos. Quando o cristianismo começou a se espalhar em Jerusalém após a ressurreição de Jesus, os fariseus e líderes religiosos consideraram aquele movimento uma ameaça. Saulo se destacou como um jovem zeloso, determinado a defender a tradição judaica contra o que ele via como heresia. Ele esteve presente no episódio da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. As escrituras dizem que Saulo guardava as capas daqueles que apedrejavam Estevão, aprovando sua execução. Esse momento marcou o início de sua intensa perseguição contra os seguidores de Jesus. Saulo entrava nas casas, prendia homens e mulheres cristãos, e os levava às autoridades. Ele acreditava que estava servindo a Deus ao destruir esse movimento. Sua determinação era tão grande que pediu cartas de autorização ao sumo sacerdote para viajar até Damasco, na Síria, e prender os discípulos que viviam ali. O encontro com Cristo no caminho de Damasco. Foi a caminho de Damasco que ocorreu o ponto de virada na vida de Saulo. Enquanto viajava, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Uma voz lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Saulo ficou cego com o brilho da luz e teve que ser conduzido pela mão até Damasco. Durante 3 dias permaneceu sem ver, sem comer e sem beber, em profunda reflexão sobre o que havia acontecido. Enquanto isso, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, que o enviou até Saulo. Ananias impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. A partir desse momento, Saulo foi batizado e começou uma nova vida. Seu encontro com Cristo mudou completamente sua visão. O perseguidor se tornava agora pregador do Evangelho. O início da missão. Após sua conversão, Saulo passou um período de preparação. Ele ficou em Damasco, onde começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus que o ouviam ficavam espantados, pois sabiam que aquele era o mesmo homem que perseguia os cristãos. Sua pregação logo gerou oposição, e os líderes judeus planejaram matá-lo. Para escapar, os discípulos o ajudaram a fugir durante a noite, descendo num cesto pelas muralhas da cidade. Saulo foi então para Jerusalém, mas os cristãos não confiavam nele. Foi Barnabé, um discípulo respeitado, quem o apresentou aos apóstolos, garantindo que sua conversão era verdadeira. Aos poucos, Saulo foi aceito na comunidade, mas também em Jerusalém enfrentou perseguição. Por isso, acabou retornando a Tarso, sua cidade natal. Durante alguns anos, Saulo permaneceu em relativo anonimato, mas esse tempo serviu para amadurecer sua fé e aprofundar seu chamado. As viagens missionárias. Barnabé, mais tarde, foi enviado a Antioquia,
onde o evangelho estava crescendo entre os gentios, não judeus. Ele lembrou-se de Saulo e o chamou para ajudá-lo. Juntos, trabalharam intensamente na cidade, e foi ali que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados pela primeira vez de cristãos. A partir daí, Paulo, novo nome usado por Saulo, começou sua grande missão, anunciar o evangelho a todas as nações. Ele realizou várias viagens missionárias pelo Império Romano, fundando comunidades cristãs em cidades importantes como Filipos, Corinto, Éfeso, Tessalônica e outras. Primeira viagem. Na sua primeira viagem, Paulo foi com Barnabé para Chipre e depois para a região da Galácia. Enfrentaram perseguições, foram rejeitados em algumas cidades, mas também viram muitos gentios crerem em Jesus. Segunda viagem. Na segunda viagem, Paulo levou Silas como companheiro. Ele visitou novamente algumas comunidades, e em Filipos foi preso juntamente com Silas. Na prisão, cantaram hinos a Deus, e um terremoto abriu as portas, mas eles não fugiram. O carcereiro, impressionado, converteu-se e foi batizado com toda a sua família. Foi nessa viagem que Paulo chegou a Atenas, onde pregou no Areópago. Ali, ele falou sobre o Deus desconhecido que os atenienses adoravam e anunciou Jesus como o verdadeiro Senhor e ressuscitado. Terceira viagem. Na terceira viagem, Paulo ficou bastante tempo em Éfeso, uma cidade estratégica. Ele pregava diariamente, e muitos se converteram. A pregação de Paulo afetou até mesmo a economia local, pois os que fabricavam imagens da deusa Ártemis se revoltaram contra ele, temendo perder seus negócios. As cartas de Paulo. Durante essas viagens, Paulo escrevia cartas às comunidades cristãs que havia fundado ou visitado. Nessas cartas, ele ensinava, corrigia, animava e explicava as verdades da fé cristã. Muitas dessas cartas fazem parte do Novo Testamento: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, entre outras. Elas são um dos maiores legados de Paulo, pois apresentam ensinamentos profundos sobre salvação, fé, graça, vida em comunidade e esperança da ressurreição. Prisões e julgamentos. A missão de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou muitas prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Em várias cidades, os judeus se revoltavam contra ele, acusando de pregar contra a lei e contra o templo. Em Jerusalém, foi preso após uma confusão no templo. Como cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma diante de César. Isso lhe deu a oportunidade de levar o evangelho até a capital do império. A viagem até Roma foi cheia de perigos. O navio em que estava sofreu um grande naufrágio, mas Paulo encorajou a todos e garantiu que ninguém morreria. Chegando à ilha de Malta, sobreviveu até mesmo a uma picada de cobra venenosa, o que impressionou os habitantes locais. Finalmente, chegou a Roma, onde ficou em prisão domiciliar, mas continuou pregando o evangelho livremente a todos que o visitavam. O martírio de Paulo. A tradição cristã conta que Paulo foi martirizado em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Como cidadão romano, foi condenado à decapitação, e não à crucificação, que era reservada para não-cidadãos. Paulo morreu como um fiel servo de Cristo, deixando um testemunho de coragem, fé e dedicação. Até ao fim, manteve sua confiança em Jesus. Em sua segunda carta a Timóteo, ele escreveu: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O legado de Paulo. A vida e a obra de Paulo marcaram para sempre a história do cristianismo. Ele levou o evangelho para além das fronteiras judaicas, abrindo as portas para que todas as nações conhecessem a mensagem de Cristo. Suas cartas continuam a inspirar, ensinar e fortalecer milhões de cristãos em todo o mundo. Paulo mostrou que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Se antes foi perseguidor, depois tornou-se apóstolo. Sua história é um testemunho poderoso de transformação, esperança e amor. O homem que caiu no caminho de Damasco levantou-se para caminhar pelo mundo inteiro, levando a luz de Cristo onde antes havia trevas. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe.